viu que deu um resultado legal. Sem spoiler. Aqui é o modelinho, né? Esse daqui é um texto, ele foi em 4 páginas, então eu coloquei a primeira página e a última página, que foi o texto 1 da unidade 1, que vem falando sobre a deficiência intelectual. No final são 3 atividades, então esses instrumentos a professora pôde experienciar, né? Então foi explicado para ela a escala, foi mostrado para ela como que é a aplicação, foi disponibilizada a oportunidade dela estar aplicando a escala também, né, a verificar e fazer a análise depois dos dados, né, assim como também do protocolo, né, a gente construiu um protocolo de uma receita, que foi também uma atividade prática que a gente fez, e o legal foi na hora de que ela foi avaliar, né, então depois que ela fez a atividade, daí a gente sentou e eu disse para ela, agora vamos marcar, né? Qual foi os níveis de apoio que o sujeito necessitou. Então tinha um item e ela colocou, ele executa independente. Daí eu olhei para ela e pensei, mas ele fez? E ela, não, eu não deixei ele fazer. Eu pensei, então é 0, né? Ele não executou. Daí ela, mas ele consegue fazer. Eu pensei, sim, ele consegue, mas você não possibilitou a ele que fizesse. Né? Então, realmente, ela também está refletindo. Né? Então, por mais que a gente lia, a gente fazia esse estudo, depois, na prática, ela também ia vendo, né, o que ela estava, vamos dizer assim, pecando, né, ou não possibilitando ao aluno de estar fazendo. Também nessas formações, a gente vai adaptando os materiais. Né? Então, o que a gente viu? Muitos dos alunos na culinária 1, que foi onde já começou a intervenção, a gente só tem 2 alunos que fazem uma leitura, né, que realmente lê as palavras cursivas. Né. Os demais, eles fazem uma leitura funcional. Né. Então, em conformidade com o currículo funcional natural, a gente buscou fazer essas fichas, né, que elas atrás, elas têm um velcro, e a gente montou um painel móvel. Então, a gente utiliza ele em sala de aula e depois leva até a cozinha, onde a gente monta as receitas. Né? Então, as figuras, as imagens, são o mais parecido possível com a realidade do sujeito. Né? Então, para ele realmente, se ele for no mercado, se ele for numa frutaria, ou se ele vê um encarte, ele consegue reconhecer, né, o que é um arroz, o que é um óleo, né? Não é nada infantilizado, né? É partindo realmente da realidade do sujeito. As fichas que estão à direita, né, vem ao encontro da pesquisa nos quesitos de saúde e segurança e também no relato de uma das mães durante o planejamento centrado na pessoa, que ela ressaltava bastante a preocupação que ela tinha com a filha em a filha se perder, que ela não deixava a menina ter a liberdade no shopping, que era onde eles vão passear, né, que ela fica o tempo inteiro de mão, porque ela fica com medo que a filha se perde e como ela vai proceder. Então, a gente fez essas fichas. De um lado, é realmente você chamar uma emergência, né, uma ambulância. Então, eles já estão cientes quando que a gente chama o SEAT, quando que se chama o SAMU. Né? E do outro lado, no verso, né, é a questão da polícia militar. Né? Então, a gente fez essa ficha para eles carregarem com eles, né, na bolsa, na mochila, né, para, no momento em que precisa, quem é que você aciona. Foi também relatado e comentado com a mãe a importância, né, já que a filha já é uma adulta, dela ter uma bolsa, dela ter uma cópia da identidade dela, bem como um número, né, do celular da mãe ou do pai, para no momento de emergência também ensinar esse comportamento para ela, da onde ela procurar e como ela proceder e ligar para esse familiar. Outros materiais que foram adaptados foi a questão do deslocamento, né? Próximo à escola tem uma frutaria, já foi feita uma atividade que a professora foi com eles adquirir, né, alguns legumes e frutas para a execução da receita, né?
Então, a gente fez tanto a questão do mapa, por mais que seja em linha reta, como também em imagens, né? Como realmente ele enxerga, né, esse deslocamento até a frutaria e depois o retorno para a escola. Como a professora falou, também a gente viu a necessidade de trabalhar com uma aluna a questão da higiene pessoal. Então, a gente criou uma cadeia de comportamentos, foi apresentada essa cadeia de comportamentos para ela, a gente pediu para ela montar como que ela ia no banheiro, como que ela procedia, e a partir dessa cadeia que ela montou, a gente verificou que ela não estava se limpando corretamente, né? Então, foi ensinado esse comportamento para ela, de como teria que ser na hora de se secar, né? Que ela estava fazendo errado. Havia a questão dela pegar o papel higiênico, então, e começar de trás para frente, né? E aí a gente sabe a questão de infecção urinária e todo o processo que pode acontecer, e aí, então, foi feito o ensino para ela poder fazer de frente para trás, né? Que são coisas que a gente fala, mas isso é tão básico, aprende em casa. Não aprende, gente. Se não tiver um procedimento específico, a gente sabe que alguns alunos demandam a cadeia de comportamentos, mostrar passo a passo como é que é, e aí, então, ele vai realizando, né? Outros conseguem aprender com 1 ou 2 instruções em situações naturais do dia a dia, né? Mas outros vão precisar dessas informações. Foi uma aluna, né, Elis, na turma, né? Então, foi feito com essa aluna, não foi feito com a turma inteira, né? Em um momento específico, quando ela ia ao banheiro, a professora fazia esse procedimento, tá? Não foi feito com a turma inteira. Só a cadeia de comportamentos que todo mundo viu ela montando a cadeia e quis montar também, né? Eu quero mostrar como é que eu vou no banheiro, né? Então, daí todos os outros vinham e montavam a cadeia, paravam, pensavam, refletiam, né? E até é interessante que também a professora parou e pensou, né? Mas a gente faz tão automático, né? Que no momento que você vai montar essa cadeia de comportamento, você tem que ver passo a passo realmente como você está executando aquela atividade. Então, aqui agora a gente apresenta alguns exemplos, né, do que já foi desenvolvido, né? O bolo de caneca era uma receita que eles queriam muito fazer, né? A professora trouxe e doou para a escola um micro-ondas, né? Então a gente fez a receita, eles trouxeram as canecas deles, né? Agora a professora já comprou canecas iguais para a escola também. Então vem a cadeia de comportamentos, está à esquerda, né? Seria a receita, o passo a passo de como tinha que ser a receita. Foi feita as fichas com todos os ingredientes a serem utilizados, né, para a receita. Mais parecido possível, como a gente comentou, com a realidade do sujeito. E, então, a receita a gente monta em sala de aula, né? Naquela fotinho do meio a gente vê, tem um quadro azul que a gente montou com velcro, né? Que, então, são fichas disponibilizadas com todos os ingredientes. Então, ou o aluno que sabe ler faz a leitura da receita escrita. Em alguns momentos, a professora faz a receita também desenhada no quadro, vai desenhando ingrediente por ingrediente para conseguir fazer a leitura. Ou a gente vai lendo item por item e o aluno vem até a mesa, procura aquele ingrediente e monta a receita. Então, supondo, vai 1 xícara de farinha, então vai ter o desenho da xícara e vai ter o desenho da farinha, né? Então, ele consegue depois fazer essa leitura funcional da receita no momento em que ele olha para o quadro e vê o desenho da 1 xícara de farinha que ele vai colocar para executar. E a questão da quantidade também foi cuidada, né? Então, se eram 2 xícaras de farinha, tinham 2 xícaras ali desenhadas. Não? E tinha o número 2, mas também tinham 2 xícaras, né? Para possibilitar que fosse adaptado a todos os alunos. Então, depois de montar essa receita em sala de aula, a gente vai para a cozinha, né? E os alunos, realmente, ele tem essa independência. Como a gente tinha um micro-ondas, né, e nessa execução a gente separou eles, né? Então, enquanto um estava
fazendo, o outro estava passando a margarina na caneca, né? Aquele terminava de fazer, colocava no micro-ondas, ia para a pia lavar o seu potinho, porque cada um fez num potinho, depois transferiu para a caneca, né, que fica mais fácil de misturar. Né? Foi ensinado para eles a marcar o tempo no micro-ondas, né? A gente vai conversando, vai perguntando quem é que tem micro-ondas em casa, quem que manipula, quem que já mexe, né? Então, teve a espera de esperar todo mundo com a sua caneca para todo mundo junto e também ir esfriando o bolo para poder compartilhar com os colegas. Nessas fotos, a gente traz a questão dos apoios fornecidos pela professora, né? Então, tanto a professora tem utilizado de apoio verbal, né? De estar dando alguma dica, ou uma dica demonstrativa, né? Como também um apoio parcial, né? A gente tem uma das alunas que ela tem um problema motor, então muitas vezes ela não segura, né? Por mais que a professora muitas vezes estimula, né? E chama, abre a mão, tenta pegar, vamos movimentar a outra mão, né? Ela ainda muitas vezes não movimenta aquela mão. Então, em alguns momentos, a professora fornece esse apoio de assegurar a caneca, de assegurar o potinho, para ela conseguir fazer as medições, né, e ir executando a receita. Após sempre, né, as atividades, né, tudo que é sujo é limpo por eles, né. Até essa semana eu fui na escola e, em vez de fazer uma receita, a gente foi faxinar a cozinha, né, e deixar limpa realmente, né. A professora pegou e disse: não é só o pote que a gente precisa lavar que a gente utilizou, mas a gente tem que limpar o vidro, a gente tem que lavar os azulejos, tudo. Então, essa semana foi uma limpeza geral também na cozinha e não só nos utensílios. Bom, agora a gente vai apresentar, então, os resultados preliminares da pesquisa, né? A escala, então, foi aplicada com os 15 alunos que foram autorizados a participar da pesquisa. 9 teve auxílio de algum professor, não necessariamente o professor da turma, mas um professor que tinha contato com esse sujeito há mais de 3 meses. 4 mães, um pai e uma foi a pedagoga que auxiliou nas respostas. A gente, então, apresenta os resultados, então, por turma, né? Aqui vem os resultados da culinária 1, tá? O gráfico, ele está organizado. Na coordenada das ordenadas, que é o que está de pé, é a porcentagem referente ao tipo de apoio, frequência de apoio e tempo de apoio, tá? E nas abscissas, tá, as habilidades, então, de vida diária, vida em comunidade, aprendizagem ao longo da vida, emprego, saúde e segurança sociais e a seção 2 de proteção e defesa. Em vermelho é o apoio total, né? É o que ele necessita, que ele não faz sozinho. Em laranja são a ajuda física e parcial. Em amarelo, as pistas verbais ou gestuais. Em verde, o monitoramento, e o azul é a independência do sujeito, que ele não necessita de apoio, né? Então, na culinária 1, a gente consegue perceber que eles precisam, né, a turma em geral, né, aqueles 8 alunos que foi aplicada a escala, eles necessitam de um apoio maior no quesito de proteção e defesa, né? Se não me falha a memória, eles são 88%, né, de ajuda que eles necessitam. Depois, logo em seguida, vem a questão de vida comunitária, de emprego, e o quesito de saúde e segurança, que é o foco da minha pesquisa, são 72%, né, de intensidade de apoio que eles necessitam. Destes 72%, são 48% que necessitam de ajuda total para a execução das atividades. Então, assim, ó, esse dado ele foi retirado a partir da aplicação da escala, da CIS, certo? E ele mostra uma fotografia da sala de aula, né? Então, a gente consegue ver ali
em azul e verde o que está interessante e nas outras cores o que não está bom, né? O que ele vai precisar de muito suporte. Então, a gente consegue ter uma noção de quais são as áreas que ele tem maior independência e quais as áreas ele vai precisar de maior trabalho do professor, né? Então, é como se fosse uma fotografia da sua sala de aula, né? Esses são os seus alunos, esse é o perfil dos seus alunos. Então, a partir disso, o que a gente vai trabalhar? Quais as áreas vão ser dadas enfoque durante esse primeiro semestre, né? A ideia, e aí a Elis vai fazer uma replicação agora de todas as escalas, ela vai fazer a replicação da escala de 1h30, não da revisão, né? Porque o trabalho dela enfim, é científico e a gente precisa disso. E aí a ideia é que a gente perceba que, né, enfim, a gente tem a hipótese de que o azul aumentou um pouco, tá? A partir do trabalho que foi feito, né, com a culinária 1. Então, daqui a um mês e meio mais ou menos, a gente já vai ter esse dado e vai conseguir ver, colocando uma fotografia do lado da outra, né? Se a gente consegue aumentar, então, o azul, o verdinho, o amarelo e diminuir em algumas áreas o vermelho e o laranja, tá? Então, eu consigo ir mostrando anualmente, né, o quanto a minha turma está evoluindo, ou se ela não está. E se ela não tiver, algo no meu procedimento tem. Essa é a minha perspectiva de trabalho, é dessa forma que eu penso. Se o meu aluno não está aprendendo, algo no meu procedimento tem que ser mudado, né? Então, a gente vai colocar isso à prova daqui a pouco. Quando a gente tiver, a gente manda para vocês, tá? Mesmo se não for tão positivo quanto a gente espera. Aqui vem os dados da culinária 2, né? Também a gente vê a maior necessidade de apoio no quesito de proteção e defesa, né? Vida comunitária, emprego, né? E saúde e segurança, né? Que são as maiores necessidades de apoio. A gente percebe que em relação à culinária 1, a culinária 2 necessita de muito mais apoio do que na culinária 1. E as áreas de maior independência são aquelas que a gente já suspeita, né? Vida diária, que é aquela dedicação imensa, né? A gente vê todos os professores trabalhando com questão de vida diária, e a questão de habilidades sociais, né? E também a gente trabalha bastante nos currículos. Agora, as outras áreas, que aí a gente está falando de jovem adulto, e essa escala que ela usou é a partir de 16 anos, elas são extremamente importantes para a pessoa se tornar um adulto na sociedade. Eu preciso ter ali algumas questões de vida comunitária, né? Como que eu vou acessar a comunidade, como que eu vou me locomover, né? Eu não posso ficar todo o tempo dependendo de alguém. E quando não tiver esse alguém, como que vai ser, né? Então, é interessante a gente perceber essas questões, e essas, né, a gente chama de gráficos, enfim, mas são fotografias do perfil dos alunos na sala de aula. Na próxima lâmina, então, eu trago realmente o resultado mais específico dos alunos, né, da pesquisa do sorteio. Então, a gente percebe que na segunda coluna vem a questão do índice de apoio, né? Então, A1 e A10 são os que necessitam de mais apoio na realização das atividades, né? A1 com 87% de apoio e A10 com 89%, né? Os 4 são destacadas as mesmas habilidades, né, as mesmas atividades, né, da vida em comunidade, aprendizagem ao longo da vida, emprego, saúde e segurança, né. Os maiores índices vêm realmente na vida em comunidade, né, com A10, A9 e A1. E é o de menor intensidade, como a professora falou, né, nos quesitos de vida doméstica, né, e a social. São os menores índices. Para fazer um parecer descritivo desse aluno, a gente pode ter um enfoque maior nas áreas, né? Falando, olha, ele necessita de maior suporte nessas áreas, um suporte intermediário nas áreas tais e um menor suporte nas áreas X, né? Então, é interessante que dá para fazer tanto quantitativo quanto um relato qualitativo do aluno, tá? Quando eu apresentei o instrumento, eu falei na questão da CIS, né? Que daí a gente faz um cálculo e ele gera as informações, né? As informações, então, elas são lançadas
né, cada scores bruto, a partir daquela soma, é lançada na segunda coluna. Daí tem um scores padrão que a gente pega no manual, né, coloca e é juntamente com o percentil deste apoio, né. Então, todo esse cálculo, ele gera-se um gráfico, que seria essa tabelinha, né. Então, quanto mais acima for marcado... Parou. Voltou. Quanto mais acima, né, mais apoio esse sujeito necessita. Quanto mais abaixo, menor é o apoio que esse sujeito necessita dentro das áreas. Então, aqui vem o quadro, vamos dizer assim, do sujeito A1, que é aquela menina de 24 anos, né? Então, a gente consegue perceber que a maior intensidade de apoio dela é na vida comunitária, seguido de aprendizagem ao longo da vida, emprego e saúde e segurança. Né? A gente vê que é 9% ali nos quesitos de vida doméstica e as atividades sociais. Né? No quadro à direita, também a gente vem apresentando os resultados, né, da escala de proteção e defesa e dos apoios médicos e comportamental. Né? Então, a gente vê que ela não necessita de muito apoio médico, né, mas de comportamental ela precisa de algum auxílio. E a ideia é que agora, ao final, ela replique e aí coloque em outra cor os resultados atuais. Né? Após quase um ano de trabalho, provavelmente a aluna vai apresentar alguma melhora na questão da intensidade de apoio que ela necessita. Né? As pesquisas já vêm mostrando isso, a escala é sensível para mostrar a aprendizagem do aluno, então, provavelmente a gente também vai obter esse resultado, até porque a gente viu a evolução deles durante a aplicação das intervenções. Bom, aqui então a gente traz então os resultados, né, do protocolo que avalia então as habilidades de saúde e segurança. Os dois gráficos acima são referentes à culinária 1, né, então do sujeito A1 e do sujeito A5, e abaixo são os resultados da culinária 2 do sujeito A9 e A10. Né? A linha pontilhada que aparece nos dois gráficos acima, ela vem separando a linha de base da intervenção. Né? Então, da seção 1 à seção 5, que é o eixo das abscissas, que é o que está na horizontal, foi quando não teve a intervenção. Né? Então, a professora estava desenvolvendo as atividades e eu estava lá preenchendo o meu protocolo, analisando, vendo se o aluno estava tendo independência nessas habilidades ou não. Da sexta à 11ª, já é com a intervenção. Né? Então, a gente consegue observar, né, que nos eixos das ordenadas, então, está essa porcentagem de independência, a gente consegue observar que, a partir, né, da intervenção, né, os alunos tiveram uma maior independência. Então, antes da intervenção, a independência deles estavam abaixo dos 30%, né, de independência nesses quesitos, e após a intervenção, principalmente A1, a gente vê um acréscimo gigante, né? Passou de 60% de independência, né, dela, né, nos quesitos de saúde e segurança. Abaixo, tem duas linhas pontilhadas. Por quê? Né? Não teve intervenção ainda, né, na culinária 2, mas a seção 5 e 6 foi em conjunto com a culinária 1. Então, foram atividades que as duas professoras fizeram juntas e quem conduziu a atividade foi a professora 1 da culinária 1. Né? Então, a gente consegue perceber que essa professora, já tendo a formação, a gente já fazendo aquele estudo, ela conseguiu influenciar e tornar os alunos da culinária 2 mais independentes, né, nesses quesitos de saúde e segurança, durante as atividades. Não consigo ficar sem microfone, gente. A questão, assim, o interessante de ver é que minimamente a mudança feita ali, né, quando os alunos da culinária 2, de A9 e A10, eles participam em conjunto com uma professora que já estava com condutas ali, né, aquelas esperadas para a implementação de currículo funcional natural, eles respondem à mudança dela. Né? Então, é muito interessante a gente ver essa relação que tem
entre a aprendizagem do aluno e essa mudança comportamental que o professor tem dentro de sala de aula, né? Fica bem nítido que, por mais que seja pequena a alteração ali, ela ocorre, né? E no A9, quando ele volta para a professora antiga, cai de novo, né? No A10, dá a impressão que mantém. A gente tem a continuidade aí, vamos ver se vai manter mesmo ou não. Mas provavelmente vai cair também. E a mudança abrupta que a gente tem no A1 e no A5, depois da linha pontilhada, demonstra que, a partir do momento que eu dou a possibilidade, meu aluno aprende, né? Então, a gente consegue provar aí, por A mais B, e levantar essa evidência de que o procedimento, a partir do currículo funcional natural, ele possibilita, sim, maior independência do aluno, tá? Isso que não foi em atividade específica da atividade de culinária. Aqui a gente está falando de habilidades de saúde e segurança, tá? Outra coisa também que vale ressaltar é a sessão que não está marcada foi o dia que o aluno não compareceu à atividade, né? Então vocês veem que tem uns vácuozinhos assim, é porque o aluno não estava na atividade, né? Vocês sabem que a gente tem uma questão de frequência que acaba sendo um problema na continuidade da aprendizagem, né? Independente se a pessoa tem ou não deficiência, se ela falta muito à escola, é óbvio que ela vai apresentar quedas na questão da aprendizagem, né? Qualquer um. Né? A partir do momento que a gente começa um estudo, se a gente para retomar, a gente vai ter que retomar algumas coisas ali que já foram vistas, né? Os nossos alunos não são diferentes. E eles têm uma questão de frequência que a gente tem percebido que é um pouco generalizado, né? Não importa a escola, não importa a idade, eles acabam faltando bastante, né? E aí a gente tem um prejuízo na continuidade. Tanto que depois das faltas, normalmente a gente vê uma queda. E daí começa a subir e aprender, né? Demonstrar maior aprendizagem novamente. Nesses gráficos agora, a gente então vem trazendo essa porcentagem de dependência na execução da receita, né? Novamente, os dois gráficos acima são referentes à culinária 1, os gráficos abaixo da culinária 2. Na linha das ordenadas, a porcentagem, das abscissas, o número das sessões, né? A linha pontilhada, relembrando, né? Nos gráficos acima, vem separando a linha de base da intervenção. E abaixo, né, vem sinalizando a quinta e a sexta sessão, que foi juntamente em conjunto com a culinária 1. Né? Então, a gente consegue perceber que na intervenção, antes da intervenção, os alunos não tinham essa independência ainda, né, essa autonomia na realização das receitas. Muitas da execução da receita era feita pela professora. Né? Quando a gente fez, após os estudos, quando iniciou-se a intervenção, a professora foi disponibilizando essa autonomia para o sujeito, o que dá esse acréscimo, né, bastante. E a queda, aquela que ocorre na 8ª sessão, logo após a 8ª sessão, com o sujeito A1, é o retorno das férias de inverno. Né? Então, daí a gente percebe, né, que A1 ali tem essa queda, né, e é realmente, como a professora veio relatando, né, após esse período de férias. A5 a gente percebe, né, que ele teve essa ausência pós-férias, ele demorou a retornar para a escola, e quando ele retornou, ele teve essa queda, porque ele retornou sem o óculos, que ele acabou quebrando nas férias. Ele foi para a casa do pai, então a mãe está gestante, então são várias coisas que influenciaram e o emocional dele estava extremamente abalado. Né? Então, a gente vê que também nessa questão da independência dele na execução da receita, também, né? A gente agora está começando a subir novamente, né? Mas a gente vê que a queda é influenciada. Mesmo tendo a queda, né, que é perceptível por conta da falta, das férias e tal, a gente vê que não retoma a linha de base, né, que é a avaliação inicial antes da intervenção. Né? Algo da aprendizagem, né, o indivíduo não perde a aprendizagem, né? Ele cai ali um pouquinho no rendimento e depois ele vai subir novamente. E na culinária 2, a gente vê que tem uma subidinha ali na 2ª sessão, né, de independência na receita, mas também a gente vê que tem a questão, né,
que era uma atividade que estava sendo desenvolvida na escola, que era também solicitada pela Secretaria de Educação, né, uma filmagem, um trabalho mais voltado para o currículo funcional. Então a gente vê que a professora naquele dia ela se empenhou um tanto quanto, né, fez aquelas mudanças, aquelas secretária faz diferença, gente, né? A secretaria ali, porque foi o dia que realmente teve filmagem, né? Então, e hoje tem que ensinar os alunos, aí a gente vai deixar, mostra o que ele sabe fazer, né? Então, assim, o aluno realmente sabe, aí ele mostra, né? Ele tem oportunidade, ele mostra, é óbvio, né? Então, isso é legal. Então, daí foi disponibilizado mais oportunidades, né, para o sujeito estar participando da atividade. A próxima lâmina, então, a gente vem dando essa emissão de comportamentos, né, adequados e inadequados, como a gente ressaltou lá no início nos protocolos, né. Então, nas ordenadas, então, está a porcentagem essa, né, de comportamentos, e na linha das abscissas o número de sessões. Em azul são os comportamentos ditos apropriados e em vermelho os comportamentos inapropriados. À esquerda tem as informações referentes à professora e à direita os dos alunos, né? Então aqui vem os dados da culinária 1. Então a gente consegue observar que antes da intervenção, né, a professora emitia mais comportamentos, né, ditos inapropriados, né, inapropriados do que apropriados, né. Ela teve na sessão 4, né, um pouco mais de comportamentos apropriados, que foi quando ela foi na frutaria. Então ela apontou muito para os materiais, para os legumes, para as frutas, perguntando para eles o que era, né. Então o que gerou um pouquinho mais de comportamentos adequados, né, foram avaliados. Após a intervenção, então, a gente vê da professora esse aumento de comportamentos apropriados, dela estar realmente disponibilizando e dando oportunidades aos alunos, né, e que foram diminuindo esses comportamentos inapropriados, que é o fazer pelo aluno, né, não permitir ao aluno ou não fornecer o apoio adequado para o sujeito. Né? E que isso também vem refletindo nos alunos, né? Então a gente vê realmente, né, que eles vão emitindo mais comportamentos também apropriados, né, nas execuções das atividades. É algo que brilha os olhos, pelo menos para mim, né? Eu acho muito interessante, porque aí quando você vê a mudança de comportamento do professor, automaticamente você vê a questão da aprendizagem do aluno, né? E mostra uma relação funcional ali entre professor e aluno que é indiscutível, né? A evidência está ali. Então, a partir do momento que o professor sobe a linha azul, do aluno também sobe, né? Então, quer dizer, a partir do momento que o professor possibilita, o aluno demonstra aprendizagem e interesse na atividade, né? Então, é algo que a gente consegue demonstrar uma evidência científica da questão que o procedimento e toda a intervenção que foi montada pela Elis teve um bom resultado, né? Nesse professor com essa turma, sabemos que isso é uma questão que deixa a pesquisa um pouco mais frágil por ser, né, número de participantes pequenos. Mas para a gente fazer esse número de observações e ver com tantas nuances como que se dá a aprendizagem, a gente não teria como fazer, por exemplo, com a escola inteira, né? Até houve uma tristeza inicialmente de alguns professores. Mas só vai pegar 2 turmas? Gente, para fazer tudo isso não tem como pegar um número maior, né? Mas a gente consegue demonstrar. A ideia era essa, era mostrar que funciona e o porquê funciona, né? Não só simplesmente chegar, olha, o programa é interessante. Na próxima lâmina, então, a gente traz os dados da culinária 2. Então, a gente vê a emissão por parte do professor de mais comportamentos inapropriados, né, do que apropriados, mas que lá no aluno a gente vê a questão do comportamento apropriado, né, sendo maior do que inapropriado. Mas a gente percebe que talvez, né, e isso é uma hipótese, né, que é referente a esses comportamentos inapropriados do professor, que essa fala um tom de voz mais alto, né, ela não dá reforçador positivo para os alunos, mas eles executam,
mesmo ela não fornecendo aquele apoio que eles, né, necessitam, eles vão demonstrando os comportamentos apropriados, que eles já estão condicionados, né, aquelas condutas em sala de aula. Bom, então, como a professora comentou no início, né, a questão do currículo, né, regular, né, o currículo comum, né, formal. Ah, tá. Ok, desculpa. O currículo formal, né, como a gente pode pensar, né, o currículo funcional natural. Então, a partir das minhas práticas, né, o que a gente vem desenvolvendo lá na escola, a gente consegue que essa leitura funcional com aquelas imagens, né, dos alunos irem construindo, fica uma forma mais funcional deles lerem, a gente não está deixando de trabalhar o português, né? A gente está fazendo, por mais que eles não estão fazendo a escrita, que ainda eles estão naquela parte silábica, muitas vezes, das palavras, né? Eles conseguem fazer uma leitura funcional. Então, eles têm uma leitura funcional de mundo. A questão das atividades... Eu comento cada um. A questão das figuras, vocês prestaram atenção que ele sempre tomou cuidado de colocar a figura e a palavra escrita, né? Então, assim, para aqueles alunos que já estavam alfabetizados, eles tinham a referência na palavra escrita. Aqueles alunos que não estavam alfabetizados, eles poderiam perceber também pela imagem e poder começar fazendo essa associação com a palavra escrita, né? A gente sabe que em alguns momentos, eu trabalho com jovens e adultos, às vezes a gente expõe eles a vários procedimentos de alfabetização e tal, anos e anos de alfabetização, e aquele aluno ele não vem apresentar uma leitura que seja, enfim, frequente, né? Enfim, que ele consiga realmente interpretar o que está ali escrito. Então, quando a gente vê essas questões, principalmente em alunos que têm uma deficiência intelectual ali num nível de gravidade maior, é interessante que a gente trabalhe a leitura funcional com ele, né? E a leitura funcional ela pode ser feita por meio de imagens, né? Então é interessante que esse processo seja feito e aí os alunos eles passam, inclusive, a ter maior independência. Eles conseguem fazer uma lista de compras, por exemplo, eles conseguem chegar num ambiente de mercado e fazer a seleção daqueles itens, né, porque está por meio de figuras, então ele consegue ter independência para isso, né? Então, essas questões são bastante importantes. E como na sala de aula, né, tem esses dois públicos, aquele que está alfabetizado e o que não está, você usa um material que ele pode ser adaptável a todos, né, e não somente aquele aluno que, inicialmente, a professora trabalhava tudo escrito, né, na lousa. Então, aquele aluno que tinha leitura funcional por meio de imagem, ele, até chegar no momento de executar a receita, para ele aquilo não fazia muito sentido, né? Porque ele não conseguia perceber e reconhecer as letras ainda. A partir do momento que você usa a figura, aquilo faz sentido. Ele presta mais atenção e eu possibilito a aprendizagem. Tá? A questão realmente das quantidades, né? Lá do aluno verificar, é uma xícara de farinha que vai... mas a gente vai aumentar a receita, a gente vai duplicar a receita. Então, se na receita é uma xícara, quantas xícaras a gente tem que colocar? A gente está trabalhando a matemática, né? Além de ter desenho de 2 xícaras, tem o numeral, o número 2, para eles já irem se familiarizando também com o numeral. E dá para complicar, né? Dá para colocar 1/4 de xícara, né? Dá para deixar bem complicado. Então, dependendo do qual o conhecimento dos alunos que você tem ali, você pode deixar uma receita mais complicada ou mais facilitada para poder trabalhar conteúdos. Por que a gente fica defendendo essa questão de sempre trabalhar com coisas que sejam palpáveis no dia a dia, que faça algum sentido para ele, né? No dia a dia que ele vive, que ele possa utilizar aquilo imediatamente na rotina, e não algo que é um conhecimento que ele vai guardar para um dia, quem sabe, utilizar, né? Então, isso não faz muito sentido para a gente que trabalha com os jovens e adultos com deficiência intelectual, né? A fração é muito boa trabalhar com pizza, né? Não só boa como gostosa, né?
Tanto que agora a gente planejou, né, para a semana do dia 14, que a professora quer muito que eles tenham essa autonomia com garfo e faca, né, que ainda na escola eles comem com colher e tudo, então e em casa talvez também não é utilizado garfo e faca, por mais que na oficina eles já picam as coisas com faca, mas eles não comem com garfo e faca. Então está planejado para a semana do dia 14 a gente fazer pizza na escola para utilizar o garfo e faca, né? E que também já se pode ser trabalhada essa fração de questão de metade, um quarto, um meio, assim sucessivamente, né? A questão então dos alimentos, da nutrição, né? O cuidado com o corpo, né? A gente está trabalhando os conhecimentos de ciências, né? Então, a professora trabalhou os alimentos perecíveis, não perecíveis, né? A reciclagem do material. Então, tudo a gente vem trabalhando o meio ambiente, vem trabalhando os conteúdos de ciência. A questão do deslocamento, né? Essa noção espacial, né? A gente não deixa de estar trabalhando em geografia, né? Está também trabalhando a questão de conhecimento, né, de pertencimento, a questão de clima, a gente também trabalha, se está quente, se não está, né, vamos tirar um pouquinho de roupa ou não. Então todas as atividades a gente consegue fazer essa interlocução com o nosso currículo formal. E é interessante pensar assim que uma atividade numa oficina de culinária, ela dá tantas possibilidades da gente pensar o nosso currículo formal, né? Quais são os conteúdos que a gente tem lá e que podem ser trabalhados no dia a dia. Então, existem várias questões que a gente pode fazer discussão com relação a isso, e até para assuntos mais complexos, né? Tem um trabalho que foi feito na Federal de Santa Maria, não sei se você estava junto ou não, do PIBID da professora Sabrina, mas ela consegue trabalhar no ensino médio a tabela periódica com os alunos, né, a questão de todos os elementos químicos, relacionando cada um dos elementos com produtos que a gente utiliza no dia a dia. Né? Então, o aluno com deficiência intelectual, ele tinha uma questão que a mãe fazia barba para ele, então ele vivia com machucados. Então, pegou todos os produtos que ele poderia usar para fazer a barba, verificou se daqueles produtos, quais elementos químicos que estavam ali sendo trabalhados, e ele também aprendeu a fazer a barba sozinho, enfim. Então, existem possibilidades da gente fazer essa relação. Né? Só que, obviamente, a gente precisa sentar, conversar, às vezes trocar ideia com o colega. Né? Em alguns momentos a gente vai pensar, putz, isso não vai dar certo. Mas a gente, com a discussão, né, com essa continuidade de informações, a gente consegue pensar em possibilidades e fazer a relação desses dois processos. Né? E trabalhar coisas que vão ser funcionais para aquele jovem. Então, veja, um jovem com deficiência intelectual, se a gente não trabalha vinculado à realidade dele, a probabilidade daquele conhecimento, né, ele ser apresentado num futuro próximo é muito pequena. Vocês sabem isso muito melhor do que eu. Né? Então, a possibilidade de fazer essa relação é o que a gente acredita que pode fazer com que eles tenham uma formação ali e um desenvolvimento de suas potencialidades. Tá?